E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Nesse vídeo você vai assistir um trecho da Super Live Moto, que aconteceu em comemoração ao Dia do Motociclista. Essa foi uma live de 24 horas, onde eu recebi diversos convidados para falarmos sobre motociclismo. E o Dia do Motociclista é comemorado aqui no Brasil no dia 27 de julho. Se você perdeu a transmissão ao vivo ou quiser rever, eu vou publicar nos próximos dias todas as lives aí que aconteceram nesse evento. Então não deixa de compartilhar para os seus amigos e, claro, dá aquele like para fortalecer o canal. E se não for inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Aproveite o papo depois do recado do nosso apoiador do evento. Mobil Supermoto foi a primeira marca a lançar um lubrificante para motos no Brasil. E agora lança um produto exclusivo para scooters. Em uma época em que todos buscam otimizar o tempo e que mobilidade é questão prioritária, esse tipo de moto tem sido visto como uma grande solução para o dia a dia. Por isso, scooter é uma das categorias de moto que mais crescem no Brasil. Em 2019, a categoria teve seu recorde histórico de vendas, com crescimento de 44% versus 2018. E por que scooters precisam de um lubrificante exclusivo? Bom, para sua melhor performance, elas podem utilizar um óleo lubrificante com classificação JASO MB, enquanto uma moto comum utiliza JASO MA. A JASO é a entidade japonesa responsável pela definição das propriedades ideais dos lubrificantes para motos. A categoria JASO MA é indicada para motocicletas que possuem transmissão úmida, ou seja, que têm a transmissão lubrificada, que é o caso das motos comuns. Para elas, o óleo que vai no motor também lubrifica a transmissão. Já a classificação JASO MB é indicada para transmissão automática e transmissões a seco ou não lubrificadas, que é o caso das scooters. Ou seja, o óleo irá lubrificar apenas o motor da scooter. Além disso, as scooters possuem a parte mecânica abaixo do assento, tendo baixo fluxo de ar, o que faz com que a temperatura dos componentes aumente. Já nas motos comuns, a parte mecânica é externa, o que aumenta o fluxo de ar e facilita o resfriamento dos componentes. Foi por tudo isso que desenvolvemos um lubrificante exclusivo para scooters, o Mobil Supermoto MX Scooter 10W30, que tem classificação API-SL e JASO MB. Um lubrificante que reduz o atrito, aumenta a durabilidade do motor e gera economia de combustível. Quer mais benefícios? Olha só! Excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Mantém a temperatura estável. Ajuda a aumentar a vida útil do motor. Mantém o motor limpo para operar de forma mais suave. E protege componentes críticos do motor. É isso! Mais uma novidade da Mobil, agora para scooters. Mobil Supermoto. Move você e sua atitude. Fala galera, voltamos aí para mais 6 horas de live, depois a gente continua e vai até meia-noite aí, até completar o Dia do Motociclista. E já começar essa live aqui com um questionamento, porque quando eu encerrei, o Lanner fora do ar perguntou: Rafael, como é que você faz para ir no banheiro? Então deixa eu responder aqui, na realidade, como é que eu faço? Eu faço porque eu agradeço a Mobil por ter colocado esse comercial aí, que é o tempinho que eu tenho de correr no banheiro e voltar para estar com vocês aqui. A gente já está ao vivo desde a meia-noite, então a gente completou agora 12 horas no ar, contínuas aqui, e conversando sobre moto. E agora a gente vai falar sobre trânsito, porque é uma coisa muito importante, porque é o dia a dia que a gente sobrevive, tá? Então vamos lá, mas deixa eu colocar logo o TC e o professor Carlão, mas eu vou já avisar que a gente vai ter uma entradinha rápida de um encontro que está acontecendo, mas deixa eu convidar logo os dois aqui. Muito bom dia, meu jovem. Muito bom dia, professor Carlão. Bom dia, Rafa. Bom dia, TC. Muito bom dia, mestre Carlão. Muito bom dia, Rafa. Deixa eu só convidar o Sidney rapidinho para ele participar conosco. Bom dia aí, Sidney. Boa tarde já, né? Fala, Rafael. Salve a todos os seguidores aí do seu canal. Estamos aqui na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, em Queluz. Estou até com a máscara aqui para poder estar compartilhando com o pessoal aí a questão do isolamento social. Mas estamos aqui com 45 hexadivis.
Muito legal o aí, encontro, muito bacana. Olha aí, um dos maiores, acho que um dos maiores encontros de XCDV do mundo aí acontecendo hoje com o pessoal do Rio e de São Paulo, e teve gente até de Belém, né, que foi para esse encontro, cara. Vê que encontro legal. E ele aqui ao vivo, deixa eu colocar ele aqui na tela para mostrar um pouquinho mais pra gente aqui, rapidinho. Deixa eu me tirar. Aí, pessoal, dá um salve aí pro pessoal do canal Papo de Scooter aí, ó. Estamos aqui ao vivo, ó. Pessoal do canal Papo de Scooter aí, ó. Estamos ao vivo hoje, dia do motoqueiro. Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo. Estamos aqui com as máquinas aqui, ó. Mas muito bacana, Rafael. Muito bom aqui a confraternização de todo mundo conhecendo as máquinas, trocando ideias, experiências. Está sendo muito prazeroso aqui. Pô, cara, muito legal. Muito boa essa iniciativa de vocês. E com certeza, quando tiver um outro encontro como esse, eu quero participar aí para conhecer vocês de perto, viu? Já está convidado já. Você e todos os seguidores do seu canal aí. Show de bola. Vamos participar sim. Valeu, meu velho. Até mais. Fique com Deus aí. Tudo de bom. Até mais. Obrigado. Vamos lá. Pronto, voltamos aqui. Cara, muito legal um encontro como esse. 45 XCDV. O TC diz que ela é uma híbrida, ela não é um scooter, né, TC? Mas agora a gente não vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar sobre trânsito, né, TC? TC que é psicólogo, perito em trânsito. O professor Carlão tem um canal aí fantástico no YouTube que, cara, fala sobre trânsito e a gente vai falar exatamente sobre isso. Cara, o que vocês veem aí? Na realidade, não foi aprovado ainda, né? Ele está em tramitação, um novo projeto dessa nova legislação, e tem alguns temas que são meio difíceis de a gente explicar. O primeiro, o mais complicado, o trafegar no corredor. Porque, pelo que eu li, ele diz que você pode trafegar no corredor em uma velocidade que seja, como foi o termo, não foi razoável. Deixa eu habilitar o microfone, tá? Oi, aqui, pronto. Em uma velocidade que seja moderada. Aí fica muito subjetivo. O que é uma velocidade moderada? Como é que, exemplo, de repente a autoridade pode efetuar uma multa em cima do motociclista? Então, eu queria que a gente pudesse começar a falar sobre isso e depois quais seriam também as mudanças que podem acontecer aí nessa passagem. Posso começar, Rafa? Pode, claro. Olha só, primeiro, obrigado pelo convite. Você está na metade do caminho aí, né? São mais 12 horas pela frente e, assim, parabéns não só pela iniciativa de juntar tanta gente legal, com tanto assunto bacana, mas também pela questão física. Eu participei de uma live outro dia, 5 horas e 15 minutos, e eu fiquei acabado no outro dia. Então, eu tenho certeza que eu não conseguiria uma maratona como essa. Mas uma horinha, com certeza, é tranquilo. É importante explicar para o pessoal o seguinte. O Código de Trânsito, vigente atualmente, que é de 98, ele trouxe um artigo 56, que dizia: é vedado ao motociclista andar entre corredores e entre o corredor e o meio-fio. Só que esse artigo, ele foi vetado pelo presidente da República na sanção. Então, em tese, se um artigo que proibia a moto andar em corredor foi vetado, automaticamente ela passou a ser permitida. Sim. Só que o manual de fiscalização, que veio em 2010, anos depois, 12 anos depois, considerou que o motociclista, se deixasse de guardar distância lateral, comprometendo a segurança, e aí ficava mais uma vez uma questão subjetiva, cada agente de trânsito vai entender uma coisa, mas principalmente no estado de São Paulo e na capital, essa multa de andar no corredor muito rente aos veículos, ela começou a ser aplicada. Porque, via de regra, o entendimento era que não deveria por causa do veto. Só que agora veio, nesse projeto, que já foi aprovado, e é outra coisa que o pessoal precisa saber, o projeto inicial é de junho de 2019 e é do Poder Executivo. Esse projeto passou na Câmara, mas o que passou não foi o projeto inicial, foi um substitutivo. Esse substitutivo mexeu muitas coisas. Em relação à moto, pouquíssimas, né? Quase tudo em relação à moto veio do Executivo, mexeu em outras coisas, mas trouxe mais uma vez essa questão subjetiva que você pontuou. Por quê?
passa a ser permitido, eles resgataram o artigo 56, chamando ele agora de 56A, dizendo que será permitido ao motociclista andar entre veículos, agora, proíbe entre veículo e meio-fio, proíbe andar entre veículos se forem na faixa mais à direita, tem que ser sempre na faixa mais à esquerda, ou seja, se ela tiver 3 faixas de circulação, ele vai ter que andar no meio das 2 à esquerda. Só não pode considerar essas 2 à esquerda caso a que seja mais à esquerda seja de ônibus. Aí ele não considera essa, considera a próxima para o lado direito, né? E vai depender da quantidade de faixas que ela vai ter. Então, assim, em relação a essa matéria, já explicando, né, o que foi que está sendo proposto, eu acho que continua subjetivo, mas eu entendo, e muita gente da minha área acha que é muito perigoso a motocicleta andar entre corredores. Eu sou do voto contrário. Eu acho que o problema está em determinadas passagens. Proibir a motocicleta entre corredores, eu acredito, né? Claro que isso é fruto de uma hipótese, eu não tenho como afirmar, mas eu acredito ser mais perigoso, porque na nossa cultura, o condutor do automóvel, ele fica incomodado com a motocicleta na frente dele. Ele acha que aquele espaço que o motociclista está ocupando era para ele estar ocupando. Então, assim, eu sou um defensor, sim, que a moto possa transitar entre corredor de automóveis, porém, claro, sempre guardada a questão da segurança lateral dos demais veículos e em velocidade moderada, que infelizmente o código essa proposta não trouxe uma velocidade, porque também vai depender muito de qual é a velocidade da via. Então, não daria para ele expressar uma velocidade. Então, realmente é subjetivo, mas eu acho que essa redação foi a que mais possível de realmente ser aplicada. É interessante exatamente isso de você falar sobre essa coisa subjetiva, porque fica muito nisso, né? Como é que você vai ter esse parâmetro? Então, não sei. E aí, TC? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Dizer para você, Rafael, que você é um visionário, você é um cara que está à frente do seu tempo e tem desenvolvido um trabalho no segmento de motocicletas extraordinário, digno de ser copiado, como tem sido. E a minha satisfação de estar junto com o mestre Carlão. Mestre, você é uma fera, você tem um conhecimento de legislação, de aplicabilidade da legislação no setor do trânsito, fantástico. E eu tenho ainda uma outra admiração em relação a você, e aí eu faço uma parceria aí com o Rafael, porque eu acho que o Rafael teve uma sacada extraordinária quando ele trouxe um cara de legislação, um cara bom, e trouxe alguém da área comportamental, porque o trânsito tem muito disso, comportamento e legislação, e aí você acabou de usar o termo subjetividade. Mas a minha admiração, professor Carlão e mestre, é porque há muitos anos, desde os anos 90, que eu venho lutando, tentando introduzir um termo na mobilidade das pessoas no trânsito, que a maioria das pessoas usa o termo mobilidade urbana, mas esse não é um termo adequado. O termo é o que você também usa. Eu fiquei muito feliz em conhecer você nesse sentido, porque nós tratamos de mobilidade humana. Parabéns para você e parabéns para aqueles que entendem dessa forma. E aí eu queria complementar assim, rapidamente o que o professor trouxe sobre essa questão do corredor, porque um fator fundamental, e é por isso que está presente no processo de habilitação das pessoas a questão da aptidão psicológica, né? Os testes envolvendo essa parte, porque é para ver como que o indivíduo vai se comportar no trânsito diante da legislação vigente, né? Então, o comportamento dele, mesmo tendo a legislação, pode fazer muita diferença. E eu concordo com você, Carlão, sempre defendi isso. Eu acho extremamente perigoso moto atrás de carro em fila indiana, ou uma do lado da outra, que é mais perigoso ainda, nas faixas, porque, principalmente na era da comunicação virtual, muita gente equivocadamente usando o celular ao volante, desatento, e as colisões traseiras aumentaram muito por conta disso. Então, é muito perigoso para um veículo tão vulnerável como uma motocicleta
estar em fila indiana num trânsito pesado, seja ele de baixa velocidade, de média, ou principalmente de alta velocidade. Então, essa máxima, né, professor, que existia de que o que não é proibido é permitido, né? Então, isso vai muito do comportamento da pessoa, e se o indivíduo se comportar adequadamente às condições, como o professor Carlão falou aí, as condições do tráfego, da via, qual a velocidade permitida, qual é o espaço do corredor que ele tem à frente, o trânsito está intenso, não está intenso, essa leitura comportamental que o indivíduo faz no momento para interpretar e aplicar a legislação vigente é que vai fazer muita diferença. É isso que precisa mudar também, né, professor? Perfeito. E assim, eu vou fazer um link com essa tua fala pelo seguinte: como é a formação do condutor hoje? No CFC e a avaliação no Detran, né? Tem que deixar bem claro, o CFC não é o pivô do problema. Mas hoje o CFC vai trabalhar tecnicismo. O que mais reprova hoje é baliza. Uhum. Qual o risco que alguém que não faz uma baliza traz para a segurança no trânsito? Então, a formação do condutor, ela tem que ser voltada para a questão comportamental, muito mais do que qualquer outra coisa. Se a gente se prende a um condutor que precisa saber como passar na prova, mas ele não tem a noção do respeito ao espaço urbano e do convívio social, porque trânsito é um espaço de convivência social, que nem sempre a gente vai conseguir fazer uma manobra que a gente gostaria. Uhum. Toda vez que alguém avança um sinal vermelho, de certa forma, ela está agindo antieticamente, porque aquele outro fluxo estava aguardando. Então, sinal vermelho, eu tenho que entender que, neste momento, outras pessoas estão com direito de passagem. Uhum. Mas é muito comum a gente perceber e querer agir no trânsito como se todos os meus interesses tivessem que ser resolvidos. Se eu preciso estacionar, eu tenho que comprar pão, eu preciso estacionar. E aí, quando eu tenho essa mentalidade que eu preciso, eu acho que qualquer espaço que exista, eu posso colocar. E aí é o grande problema. E muitas vezes a gente não consegue agir de forma empática, né? Porque se eu vejo uma pessoa estacionada no lugar que me atrapalha, eu reclamo. Mas quando sou eu, naquele mesmo lugar, foi só 2 minutinhos, né? O comportamento é tão importante. Eu vou trazer um exemplo de um episódio, infelizmente, que aconteceu aqui em Vitória, e soube que aconteceu em Aracaju também, que foi uma colisão envolvendo ciclista, em condições de trânsito em que o ciclista não estava errado. Mas eu costumo sempre dizer para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de compartilhar esse conteúdo, dizer o seguinte: professor Carlão, adianta eu bater certo? Entendeu? Então, ótima a legislação, ela está aí para te dar um norte comportamental, mas se o semáforo fechou para você, ou abriu para o outro, ou o contrário, abriu para você, você tem que pensar que alguém pode agir inesperadamente, contrário ao que está sendo dito ali naquele momento de legislação. Então, uma ação, o professor Carlão deve bater nessa tecla todas as vezes que ele fala que a direção preventiva e não defensiva, né, porque a gente tem que agir preventivamente, não se defendendo de uma situação que já aconteceu, né, então, é que vai fazer diferença. Então, o semáforo abriu para você, é uma via de trânsito rápido que vai ali perpendicular à sua. Você não vai entrar de qualquer maneira, minimamente você tem que pensar, alguém pode avançar o semáforo. Então, não adianta você bater certo. E em relação ao motociclista, quando dá a abertura do semáforo, normalmente são os que primeiro saem. Só que o ideal era justamente aguardar que um veículo de maior porte saísse para ir ao lado desse veículo para, de certa forma, ficar protegido, né, lateralmente. Uhum. Bom, só pegando um gancho ali que o professor Carlão tinha falado, que é interessante a gente compartilhar aqui. É exatamente aquele cara que liga a seta e não quer nem saber. Não, eu tô aqui parado. O trânsito tá atrás dele, mas não, eu liguei a seta, tô certo. Não, meu amigo. Você não pode ficar aqui de bate-papo porque tá com a seta ligada e não quer saber se o trânsito tem que fluir, não. E você vê muito esse comportamento. Normalmente, eu digo assim, toda vez que der vontade de você ligar a seta,
muito provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Muito provavelmente. Eu queria compartilhar um negócio, professor. Não sei se você já teve a oportunidade, mas eu tive a oportunidade de participar de uma JARI, J-A-R-I, que é Junta de Recursos Administrativos a Infrações de Trânsito, e analisar os recursos que as pessoas fazem, cara, as justificativas para os comportamentos, assim, é digno de filme, cara. Eu imagino, deve ser cada justificativa, hein? É brincadeira, são coisas Eu fui 2 anos da JARI de Jaboatão, fui da JARI do Detran, e de 2006 a 2013 eu fui do CETRAN, que é a segunda instância, né? Certo. Que os recursos interpostos na JARI vão para o CETRAN. E assim, eu já tive vontade, TC, de escrever as pérolas. Vou contar só uma pequenininha que foi uma lombada lá em Siriaém, porque é até importante falar isso para o pessoal. Hoje em dia, as lombadas elas estão mais em desuso, estão sendo substituídas por radares, né? As lombadas do tipo controlador eletrônico de velocidade, o CEV, é aquela que é uma bandeira. Uma bandeira, sim. Aí lá na PS60, em Siriaém, tem uma aqui na entrada da cidade e tem outra lá na frente. Cada uma voltada para um lado. Só que ambas fazem como é que a gente chama? A detecção dos dois sentidos. A impressão que as pessoas têm é que se aqui está do meu lado, eu passei, está liberado. Só que tem do outro lado, que aparentemente é só para o lado oposto, né? No sentido contrário. Só que ela pega os dois lados. E uma das vezes o recurso o camarada colocou lá. Eu passo, é impossível ter sido multado naquele lugar, porque eu passo por esse caminho todos os dias e o meu veículo, automaticamente, por conhecer o caminho, já reduz a velocidade. Eu juro que o cara colocou isso no recurso. Eu acredito. Meu amigo, é pau, viu? É de lascar. Agora, uma das coisas que também... Aí essa eu já achei interessante, é que vai mudar também a idade da criança poder trafegar na moto de 7 para 10 anos. Isso eu já achei positivo, porque com 10, pelo menos, a criança já tem um pouco mais de sustentação ali atrás, já percebe um pouco mais. Então, essa aí eu já achei interessante. Rafa, tem uma coisa interessante aí. Essa lógica, muita gente chamava de contradição o fato de só andar no carro aos 10, a criança, na frente, né, no banco da frente, e na moto com 7. E na moto com 7. Mas a lógica do Código de Trânsito, aí realmente eu prefiro não opinar porque é mais uma questão médica. Mas qual era a lógica? E por que essa lógica ia de encontro a uma possível contradição? Porque no automóvel, a segurança da criança deveria ser contabilizada, digamos assim, da cintura para cima, que é o uso do cinto. No caso de moto, a questão seria da cintura para baixo, que é o acesso aos pedais. Exato. Então, por esse motivo, era a explicação, inclusive médica, de serem idades diferentes, porque no caso da criança, com 7 anos, ela já consegue encostar, de um modo geral, né? Só que agora mudou para 10 anos. Particularmente, eu não sei dizer o funcionamento de uma criança se traz mais segurança. Teoricamente, 10 anos é mais seguro. Agora, existe uma outra argumentação do pessoal mais da zona rural e tal, que às vezes é a única forma de transporte dos pais para levar a criança naquela idade escolar, que é justamente ali até a alfabetização, 6, 7 anos. Então, tem essa questão também, que eu acho que, em primeiro lugar, tem que pensar na segurança mas depois, sempre que possível, exatamente. É interessante, eu estou fazendo uma viagem aqui, na realidade, um projeto, conhecendo todos os municípios de Pernambuco. Então, tem determinados lugares que a gente precisa até acessar o município por estrada de barro. E a gente vê muito esse tipo de coisa. A moto, ela hoje é utilizada como o transporte intermunicipal ali. Agora, só que ela sem capacete, sem nada. O pessoal não tem não utiliza nenhum equipamento de proteção, até porque, primeiro, ele não é cobrado, não é fiscalizado. Eu até filmei uma cena onde tinham 2 mulheres e 2 crianças em uma moto trafegando dentro do meio da cidade. Então você vê, e passando você vê que tem lá a autoridade de trânsito que ele nem fiscaliza. Na realidade,
Acho que se ele for, porque o que eu estava conversando também com o pessoal, começa tipo aquela coisa. Como o trânsito é municipal, se o prefeito for fiscalizar ser duro, ele não se elege mais. Então começa, ele faz meio vista grossa, a população também não usa, não é cobrado, então fica naquela meio que é complicado por conta disso. Então é difícil você cobrar e também, o que eu acredito que deveria ter uma campanha muito forte de conscientização para poder que a população começasse a querer utilizar. Porque se for cobrar que aconteça da forma correta, é muito complicado aqui. Somente no interior, a gente está falando interior, né? Tem um detalhe nesse projeto de lei, e aí eu estava falando e acabei nem concluindo, né? Que foi aprovado um substitutivo na Câmara, aí está lá no Senado. E lá no Senado ele já recebeu 12 novas emendas. Significa que qualquer mudança que ocorra no Senado, ele tem que voltar para a Câmara. Sem falar, Rafa, é importante que o pessoal que está assistindo saiba, porque tem gente que está na expectativa, quando é que vai mudar e tal. Mas depois que for sancionado pelo presidente da República, ele ainda tem um vacatio legis de 180 dias. Então ele não entra em vigor imediatamente. E uma das mudanças interessantes, pelo que você falou, é o seguinte: hoje, para o município municipalizar o trânsito, que é integrar o sistema nacional, ele precisa ter uma estrutura própria, criar um órgão, nomear uma autoridade de trânsito, fazer um concurso ou utilizar, por exemplo, guardas municipais como agente de trânsito. Sim. E por esse projeto de lei, eles estão tentando facilitar a participação dos municípios, ou seja, não criar mais o órgão. Digamos que o prefeito ele pode criar tipo uma diretoria. Essa diretoria faz o convênio com a Polícia Militar, por exemplo, e automaticamente já pode cuidar do trânsito. Isso. Sim, certo. Interessante. Existem alguns desafios que estão envolvidos nesse processo que envolve toda essa questão da legislação de trânsito. Por exemplo, o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, que é utilizado aí pelos agentes, né, pela autoridade policial, ele é um grande desafio para o agente em si, porque a interpretação e a aplicação da legislação é algo assim que não é muito simples, não é fácil. Você imagina, por exemplo, essa mudança que está introduzindo agora da idade da criança poder ser transportada ou não na motocicleta, de 7 para 10 anos. Me diga como é que o agente vai identificar isso passando duas pessoas numa motocicleta e uma que está atrás é uma criança. Qual a idade dela? Sem abordar, né? E outra coisa... E às vezes a questão do biotipo engana completamente, né? E para andar no carro na frente, que já era 10 anos, eles, nessa proposta agora que foi aprovada, eles incluíram 10 anos desde que tenha 1,45 m. Porque se tiver 10 anos e 1,42 m, não vai poder. Então, é outra forma de dificultar. Como é que vai fiscalizar um negócio desse? O fiscal ele vai andar lá com a fita métrica? Não vai. É muito difícil, Rafael. Agora tem um detalhe, eu não sei se o Carlão está com ela aí agora, porque não está pegando aqui a parte de baixo da camisa, mas o Carlão usa... Tá aí, essa aí, ó. Eu acho isso aí, assim, diz muito sobre o que a gente está conversando aqui. Tá aí, ó. Não divulgue blitz. Você imagina. O que significa isso? O que o indivíduo está fazendo quando ele divulga que uma fiscalização está acontecendo em determinado lugar? Né? Então, é uma questão comportamental, né? Sabe o que é que eu... Oi, Rafa, pode falar. Esse é o problema, na realidade. É o que a gente até comentou, o professor Carlão comentou no começo aí. Quando não acontece com ele, tá tudo certo. Mas na hora que ele não divulga, ele pega e começa a divulgar naqueles grupos onde tem blitz e tal, e de repente um familiar dele tá lá passando uma calçada e alguém que estava alcoolizado atropelou aquele familiar, aí ele já começa a ficar revoltado. Mas se ele é o primeiro a dizer onde estão as blitz para que o pessoal não passe. Então, assim, de novo, quando não me atinge, tá tudo certo. Na hora que atinge o próximo, atinge alguém dele, aí ele começa a ficar exatamente revoltado com isso. Exatamente, é muito esse comportamento. Rafa, eu costumo dizer, todas as pessoas que querem apoiar o Não Divulgue Blitz, que é uma campanha muito antiga, na verdade, eu comecei o Não Retweet Blitz, que era só pelo Twitter. E a primeira coisa que eu digo para quem quer apoiar é o seguinte: olha, não condene, não ataque quem faz isso.
Porque isso faz parte de um processo muito cultural. A gente já começa a dirigir muito cedo. O pai da gente ensinou a pilotar uma moto, a dirigir o carro com 12, 13 anos. Então, nessa cultura, a gente meio que... Tem gente que tá todo certo, mas vê uma blitz e fica nervosa. Então, por essa cultura, as pessoas têm uma ideia que estão colaborando, muitas vezes sem saber o que está por trás. Porque quando você divulga uma blitz, você não está apenas divulgando uma blitz que supostamente vai poder extorquir alguém. Claro que isso pode acontecer, e não vamos fechar os olhos para isso. Mas quando a gente divulga, a gente está divulgando sequestros relâmpagos que podem estar acontecendo, alguém que acabou de roubar o seu próprio carro, que poderia passar naquela blitz, ser identificado e não vai ser mais. Né? A Lei Seca aqui de Pernambuco já pegou um empresário dentro do porta-malas que estava sendo sequestrado, graças à blitz da Lei Seca. Então, assim, eu entendo aquele indivíduo que ainda não teve o esclarecimento do risco que isso traz. Por isso que eu sempre trato com muita tranquilidade, com muito carinho, quem divulga, tentando trazer a reflexão. Nem sempre a gente vai conseguir, às vezes vai demorar um pouco mais, mas eu entendo, pela nossa cultura, né, alguém que já parou num lugar e que teve que dar R$50 para a gente de trânsito, lembrando que quem está errado e paga é tão culpado quanto quem recebe. Sim. Eu acho que quem recebe é um pouquinho pior, porque está ali em nome do Estado, mas, de certa forma, está no mesmo balaio, né? E eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência. Eu não tenho dúvidas que alguém que leu a minha camisa na hora que você estava falando aí, já ficou dizendo, peraí, não sei o quê. Eu tenho certeza que alguém pensou. Talvez com o que eu falei, a pessoa diga, realmente faz um sentido. Por isso que a gente tem que ter muita paciência, porque é uma coisa nova, né? Com certeza. TC, essa pergunta aí do grande Rômulo, mandar um abraço aí para o Rômulo, já ele vai estar presente aqui conosco, falando sobre a downtown dele. O que vocês pensam sobre pilotar moto descalço? Por que não se proíbe? É um dos pontos de maiores danos em caso de acidente. Que, na realidade, esse é um problema, né? Porque, pela legislação, é permitido. Tanto que Moab estava aqui no começo da live falando que foi proibido há poucos anos, mas o pessoal fazia o teste no Detran descalço. Veja se cabe na cabeça de alguém um negócio como esse. TC, você aí que pilota aí de Havaianas, hein, TC? O que é que você acha? Você me conhece bem, sabe que eu não ando 1 metro sem estar preparado, né, meu jovem? Mas, de novo, é a questão comportamental, né? Porque tem muito indivíduo que ele só consegue enxergar o risco quando ou ele mesmo se acomete daquela situação ou com alguém muito próximo dele, que aí ele sente, de fato, o real perigo de você não resguardar e proteger, principalmente, os seus membros, né, que entram em choque no caso de queda. Então, você andar com os seus pés descobertos, rapaz, é um risco tremendo. Não é só uma questão de legalidade. Não, eu não estou cometendo nada ilegal. Mas, no mínimo, você está cometendo um atentado contra a sua própria integridade física. E isso é muito importante, né, professor? E o número de pessoas com dedos amputados, fraturas no tornozelo, é altíssimo. Nem sempre a gente tem conhecimento, né? Porque esses casos não são considerados casos graves quando se fala em motociclista, né? Porque, normalmente, quando a lesão é na cabeça, aí os cuidados são redobrados. Agora, eu gosto de dizer o seguinte, não é que a legislação permite, ela não proíbe. Qual é a diferença? A diferença, Rafa, é que o Código de Trânsito, desde que foi concebido, ele diz lá no artigo 244, o mesmo que fala do capacete, e no 54 e 55, na verdade 244 é infração, mas que a pessoa deve usar, ele fala no 54. Ele diz, o condutor de motocicleta, motonete, ciclomotor deve usar capacete de segurança, com óculos de proteção, viseira e vestuário a ser regulamentado pelo CONTRAN. Qual é o problema? O CONTRAN nunca regulamentou como deve ser o vestuário. Ele regulamentou o capacete, resolução 453, mas vestuário não. Então, se ele regulamentasse o vestuário e incluísse, por exemplo, bota, só poderia conduzir com bota.
E isso foi um dos problemas, na verdade, que a gente vive num país tão quente, na maioria territorial, que, por exemplo, vamos supor que saísse uma resolução do CONTRAN hoje, dizendo que tem que usar luva, calça jeans, jaqueta e bota. Se você for do bairro da Torre para Boa Viagem, para a praia, você tem que ir dessa forma, se fosse regulamentado. Então, você vai para um casamento, você tem que ir de terno, você teria que trocar a roupa lá. Então, por este motivo, é que ainda tem sido muito difícil regulamentar um vestuário mínimo. Agora, obviamente, que o motociclista consciente, ele não abre mão de colocar um calçado fechado que, de fato, possa proteger seus dedos, seu tornozelo, né? Sim, com certeza. O tempo passa muito rápido. Eu acho que seria interessante, professor, se você desse uma palhinha rápida aí de tudo que foi aprovado lá na Câmara, dessas mudanças que ainda vão ser, já tem vários aí, emendas já lá no Senado, mas seria importante dar uma pincelada geral para todo mundo do que foi aprovado lá na Câmara e que foi para o Senado, né? Bom, em relação à moto, a gente tem a questão do corredor, que a gente já falou, da criança, que a gente já falou, teve a inclusão de 2 incisos relacionados à viseira, porque o que é que acontece? O artigo que fala que a infração é gravíssima é sem usar capacete ou se a viseira tivesse levantada. Quem pilota moto há muito tempo sabe que a viseira levantada era a mesma infração de sem capacete. E suspende o direito de dirigir, além da multa gravíssima. E aí, a resolução 453, que regulamenta todo o uso de capacete, que é de 2013, ela alterou. Inclusive, juridicamente, ela nem poderia mudar o que está no código, mas mudou e trouxe que a infração de viseira levantada é leve, natureza leve. Artigo 169, dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança. Só que isso era como se fosse uma resolução que na hierarquia da lei, ela está abaixo da lei. Então é como se uma resolução estivesse afrontando o código. E está, de fato. Não cabe ao agente fazer esse julgamento. O agente cabe aplicar. Mas, do ponto de vista legal, não poderia. Aí o que é que acontece? Nesse projeto de lei que foi aprovado, eles criaram um inciso, separando viseira de capacete e tornando infração de natureza média para o condutor da motocicleta, motoneta ou ciclomotor, e se ele estiver transportando também. As regras de capacete são idênticas, né? Tem gente que pergunta, tudo é igual para quem pilota e quem é transportado em relação a capacete, sim. Mas, por exemplo, calçado, não. Você pode levar um passageiro de sandália havaiana, por exemplo. Não é infração, é só para quem conduz. Mas de capacete, as regras são idênticas. Tudo igual. E aí, tirando a questão do motociclismo, de um modo geral, a gente tem o que o pessoal mais está querendo saber, né? Que é a questão da renovação da CNH. Porque hoje você renova a CNH a cada 5 anos para pessoas que ainda não completou 65 anos de idade e 3 anos a partir de 65. Nessa proposta que foi aprovada, eles fizeram uma gradação. E é até bom aproveitar para explicar essa questão. Porque a renovação a cada 10 anos, que foi a proposta inicial para todo mundo, no substitutivo aprovado na Câmara, ficou até quem não completou 50, até 49, 11 meses e 29 dias. 10 anos só para esse pessoal. E é bom explicar. Muita gente diz assim, mas isso é um preconceito, porque tem... Mas, na verdade, a renovação da CNH, ela está vinculada ao exame de aptidão física e mental, que popularmente a gente conhece como exame de vista. Então, a justificativa é que até os 50 anos vão aparecer problemas, tal, mas dos 50 aos 60, a chance de você apresentar algum problema vai ser maior e cada vez, claro, teoricamente, né, depende de como cada um se cuida, mas de um modo geral é isso que acontece. Então, por essa proposta, ficou 3 níveis. Vai poder renovar a cada 10 anos quem ainda não completou 50, quem completou 50 até 70, aí ele mudou a faixa 65 para 70, são 5 anos. E 70 em diante, de 3 em 3 anos. Então, essa é uma proposta que foi para o Senado.
eu ainda não, das 12 emendas, nenhuma mexe nisso. E a atividade remunerada? A atividade remunerada vai ser, no caso da renovação, a cada 5 anos, independente da idade. No caso, CDIE. Testes de substância psicoativa. Bom, exame toxicológico. Esse aí ficou até mais rígido, porque, pelo projeto que foi aprovado, eles criaram um novo tipo infracional, um novo artigo, 165B. Para quê? Para quem for flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido. Aí você me pergunta, como é que alguém vai dirigir com o exame vencido se ele só faz na renovação? Não. Ele vai ter que fazer a cada 2 anos e meio. Então, por exemplo, a pessoa que tem até 50 anos, que vai renovar em 10, ela vai ter que fazer, nesse período, 5 exames toxicológicos. O primeiro aqui, 2 anos e meio, 5 anos, 7 anos e meio, e quando completar 10, mais outro. Aí, nesse período de 2, ele está com a CNH válida há 10 anos. Mas a cada 2 anos e meio, ele vai ter que fazer o toxicológico. Na verdade, já está assim no código de hoje, a cada 2 anos e meio. Só não tinha punição. Penalidade. Tipo, ninguém fiscalizava, não tinha tipificação legal. Agora, permanece 2 anos e meio, só que criou uma infração, artigo 165B, que é gravíssima vezes 5. Aí você pega R$ 293 e multiplica por 5. Dá R$ 1.460, quase R$ 1.500, e mais a suspensão da carteira por 3 meses. Esse é o panorama do exame toxicológico. Tem a questão da... Oi, Cantarelli. Pontuação. A pontuação, porque ele não A estava... pontuação, né? A pontuação é o seguinte, a suspensão da CNH da pessoa, ela pode acontecer de 2 formas. Quando você soma uma quantidade de pontos no período de 1 ano e por infrações autossuspensivas. Existe infração que você não precisa acumular pontos. Cometendo ela sozinha, já suspende. O caso de capacete, por exemplo. Passar na lombada a mais de 50%, dirigir sob influência de álcool, dirigir ameaçando pedestres, fazer racha, cantar pneu. Existem 20 infrações que cometeu ela, automaticamente você já é suspenso. Ok? Isso aí não muda. O que é que muda? Pela soma de pontos, você também pode ser suspenso, no período de 1 ano. Muita gente acha que vira o ano, tudo zera. Mas não é. Por exemplo, exatamente, você cometeu, vamos supor, uma infração dia 10 de janeiro, outra 10 de junho e a outra 10 de novembro. Virou o ano, continua essa soma. Digamos que tenha sido 5, 15 pontos. Virou o ano, você continua com os 15. Quando chegar em 10 de janeiro, que completou 1 ano, essas 5 caem e você continua com 10. Bom, isso o que é que mudou? Vai permanecer, porque a proposta do governo era deixar de ser 20 e passar a ser 40 para todo mundo. Aí, no substitutivo aprovado, fez uma nova gradação. Continua sendo 20 se o indivíduo cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas. Se ele cometeu apenas uma gravíssima, ele vai poder chegar até 30. E se ele não cometeu nenhuma gravíssima, aí sim 40 pontos. Neste caso, TC, para quem exerce atividade remunerada, 40 pontos, independente da quantidade de infrações gravíssimas. E teve um detalhe aí. Alguém lá fez uma manobra no texto da lei, porque o que tinha sido aprovado foi diferente para o Senado. Isso é interessante. Por quê? O que tinha sido aprovado era, se você é da categoria C, D e E, e exerce atividade remunerada, e aí incluindo a A também, né? Às vezes a pessoa é AC, AD, AE. Se você é C, D ou E,
e exerce atividade remunerada, seria 40 pontos. Só que eles tiraram isso, C, D e E. Ele colocou, se exerce atividade remunerada, vai ser 40 pontos. Então, por exemplo, quem não estava abrangido, como o mototaxista, o taxista, o motorista de aplicativo, Sim. acabou sendo beneficiado por essa medida, né? Claro, está lá no Senado, a gente não sabe como é que vai ser. Ainda Mas tem outro basicamente aspecto, foi viu, isso. professor? Tem um aspecto importante também da ação preventiva, que quem exerce atividade remunerada pode fazer para que ele não fique sem habilitação por um determinado tempo, porque o objetivo foi esse, né? É o curso preventivo de reciclagem. Atualmente, o motorista que exerce atividade remunerada, categoria C, D e E, ele pode, ao chegar nos 14 pontos, já é assim, dos 14 até os 19, ele pode optar em fazer um curso preventivo de reciclagem e esse curso zera a pontuação dele. Com essa medida, passa a ser qualquer um que exerce atividade remunerada, quando chegar aos 30 pontos, até 39, né, ele não pode chegar em 40, ele pode fazer o curso preventivo de reciclagem e zerar. O que eu acredito que vai acontecer, ou vão retornar C, D e E, ou se ficar desse jeito, qualquer um que exerce atividade remunerada, eu acredito que vão criar algum mecanismo, porque hoje é muito simples. Se você vai no Detran e você diz assim, eu quero incluir na minha carteira que exerço atividade remunerada. Sim. É muito simples. Se ficar do jeito que está e for aprovado, eu acredito que muita gente vai incluir essa atividade remunerada por esse motivo. Apesar do custo que é mais alto, né? É mais alta. Mas aí seria uma certa vantagem. Imagina você passar 10 anos podendo chegar a 39 pontos, zerar, entendeu? E ainda tem que fazer o toxicológico a cada 2 anos e meio. Não, mas o toxicológico é só C, D e E. Só escapa aí os amadores. Eu estou falando que quem vai migrar não é CDIE, não é CDIE, é o de aplicativo, é o taxista, é o mototaxista, entendeu? É verdade. O condutor normal, categoria B, categoria AB, para ele é melhor exercer atividade remunerada e ganhar essa vantagem aí. Uhum. O Celso Fontes fez uma pergunta aí. O que é que vocês acham da pontuação das multas justas? Multas leves deveriam ser sem pontuação? O que vocês acham aí dessa? Olha, tem até uma mudança agora. A gente tem hoje um artigo no Código, que é o 267, que ele diz assim, poderá ser convertida a multa em advertência por escrito as infrações de natureza leve ou média. Mas como está no verbo poderá, praticamente a gente não vê isso acontecer. Porque isso é a critério do órgão de trânsito. Com esta mudança que foi aprovado, mudou, poderá para deverá. Então, toda infração leve ou média, se for aprovado esse texto, que eu acho que não vai, porque é perigoso, porque é o seguinte, pare para pensar, todas as infrações do código, leve ou média, ninguém mais vai arcar com essa responsabilidade. Entendeu? O que é que a gente está defendendo? Existe um grupo, um grupo de especialistas de todo o Brasil. O que é que a gente está propondo? Desde que ele não seja reincidente em infrações. Aí, beleza. Mas, se não, ele pode cometer todas as leves, todas as médias, e não vai ter punição para isso. Agora, eu defendo sim. Multa leve e média, a pessoa ser só advertida por escrito. Para quem não sabe o que é advertido por escrito, é você receber uma carta levando um puxão de orelhas. Você nem paga multa, nem são contabilizados os pontos. Então, uma coisa que é interessante, até o Celso estava comentando com ele também, assim, o que eu acho, exemplo, que eu acho errado, você levar uma multa de zona azul e você tirar a pontuação da sua carteira. Exemplo, você não está colocando a vida de ninguém ali em risco, exemplo, às vezes foi um descuido e você deveria receber a multa. Isso aí, beleza, multa. A parte financeira você tem que arcar. Agora, a pontuação da carteira por conta de uma multa de estacionamento, de uma multa de uma zona azul, não digo nem de um estacionamento proibido, aí não, é diferente. Porque você vê a placa lá, estacionou proibido, tá ok.
Mas, exemplo, às vezes uma multa como essa de um estacionamento que você passou do tempo. Então, isso é que eu acho errado, às vezes, você perder a pontuação por esse tipo de coisa, que não está colocando a vida de ninguém ali em risco. De novo, Rafael, Hum. é uma questão comportamental, né? Veja que nós estamos aqui nesse momento discutindo se é justo ou não justo uma sanção sobre uma infração ou um desrespeito a uma legislação vigente. Eu vou dar um exemplo, assim, e fazendo uma pergunta em forma de exemplo. Em termos de velocidade, onde é que as pessoas respeitam a velocidade de trânsito? Quais são os locais? Só na lombada. Lombada? Ou eu andando de Volks. Onde tem uma blitz ou em frente aos postos da polícia fixos. Só nessas 3 condições. Saiu dali, já sai acelerando. Por isso que é melhor andar de Volks. Você não leva muito. É uma questão comportamental, entendeu? São horas 60. Então, a pessoa quer fazer o que eles chamam de alguns estados chamam de baianada, outros estados chamam de brasileira, né? Que é aquela roubadazinha que você faz no trânsito. Ou seja, você cometeu uma infração, olha para todos os lados, não tem ninguém olhando, faz. Para em fila dupla, para em local que não é para estacionar, ou que é para estacionar, mas tem que ter o cartão, aí toma uma multa, não é justo perder ponto ou não. De novo, uma questão comportamental, uma questão que o professor Carlão muito bem falou há pouco, em relação à questão do dizer da blusa dele, que é cultura. Rafael, eu acho o seguinte, eu entendo por que nasceu essa questão da pontuação. Porque antes do atual código, que vigora desde 98, nós não tínhamos essa figura da pontuação. Era apenas a punição pecuniária. E era percebido que, para algumas pessoas, isso acontece até hoje. Para algumas pessoas, pagar multas de 200, 300, R$1.000, R$3.000, não muda muito. Então, por exemplo, eu já vi vários vendedores dizendo o seguinte: não, eu estaciono proibido, mas eu vou fechar uma venda que eu pago tranquilo. Então, essa pontuação ela veio para ser uma forma de punição para quem não, digamos, é educado simplesmente com o valor da multa. Agora, eu concordo que, por exemplo, eu acho muito mais absurdo você não transferir. Olha só, quem tem a permissão para dirigir, a PPD, está a carteira provisória, né, como a gente chama, ela não pode cometer, nos últimos 12 meses, nenhuma infração grave, gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias. Aí ela compra um carro e não transfere dentro dos 30 dias. Infração grave. Aí ela não consegue pegar CNH por uma infração que ela não conseguiu transferir o veículo. Isso eu acho absolutamente injusto. Então, eu acho sim que a pontuação ela deve sim estar mais associada aos comportamentos de risco. Agora, a gente sabe que tem situação, por exemplo, de estacionamento, que a pessoa será justo, porque tem infração que é leve ou média, ou seja, 88 ou 130. Tem gente que, se não tivesse pontuação, poderia cometer várias, porque para ela, por algum motivo, é melhor levar a multa e garantir que ela vai chegar na hora do que ela atrasar, do que qualquer outra coisa. Agora, nesse projeto já tem algumas infrações que foi aprovado para não computar. Essa é uma, de não transferir dentro dos 30 dias. Essa é uma. Ou seja, vai ter o valor da multa, inclusive ela passa de grave para média, e você não é contabilizado os pontos no prontuário, né? Que a gente normalmente fala perder ponto, mas na verdade a gente ganha ponto. Quando a gente comete infração, a gente ganha ponto. É como se fossem pontos negativos, né? Também tem a questão de algumas pessoas que deixam o veículo na propriedade de pessoa jurídica, né? Que aí não tem como perder a habilitação, e que existe uma previsão já pela legislação vigente da progressão das reincidências, e que ainda não foi operacionalizado, né? Mas que quando vier também será um problema para muita gente, né? Porque em alguns estados já é, TC. Em alguns estados já é. Pernambuco não, realmente. Interessante. E, Rafael, pelas minhas anotações aqui, de relevante, tem uma que eu acho importantíssima e que beneficia o cidadão.
Não sei se todo mundo conhece, mas hoje já existe o sistema de notificação eletrônica. Você baixa um aplicativo e, ao cometer infrações, você pode optar por ser notificado eletronicamente. É mais ou menos assim. Você tem lá o aplicativo. Você cometeu infração, esse aplicativo vai avisar que você cometeu infração. Você olha, se você acha injusto, você não concorda, você simplesmente recusa a notificação eletrônica. Aí o que é que vai acontecer? O processo normal. Você vai receber a notificação em papel, em casa, para você recorrer. Digamos que você cometeu infração, você... Eita, foi meu, eu lembro. Eu estava atrasado, fui no corredor de ônibus, eu lembro. Aí você opta por ser notificado eletronicamente. O papel não vai chegar mais na sua casa, porque a notificação vai ser no celular, e você, abrindo mão de recorrer, você admite que cometeu, não recorre, e aí você paga a multa com 40% de desconto. Uhum. Isso já existe. Qual é o problema? Na lei está dizendo, caso o órgão opte por essa modalidade. Então, na prática, Pernambuco, você só consegue 40% de desconto se você levar a multa dos órgãos federais, DENIT, PRF, ou Prefeitura de Petrolina, que foi a única que aderiu. Então. Aí você vai para Santa Catarina, só tem um município, se eu não me engano é Joinville. Você vai para São Paulo, só tem um município. Ou é São José dos Campos, ou é São José dos Pinhais. Uma coisa assim. Então, assim, por essa mudança de agora, que eu estou, assim, vibrando, os órgãos serão obrigados a ter o sistema de notificação eletrônica. E não mais poderá optar. Então, na prática, passando do jeito que foi aprovado na Câmara, toda multa você poderá, se quiser, viu? Porque aí você diz, não, eu quero recorrer, aí continua tendo os 20% de desconto para quem paga até o vencimento. Só que, se você quiser optar por recorrer, aliás, por não recorrer, reconhecer que cometeu infração, aí você paga com 40% de desconto. Né? Mas ou a seja, pontuação normal também. Pontuação normal. E é por causa disso que existe, entre a promulgação e a efetividade da nova lei, esse prazo aí de 180 dias, para que os órgãos gestores tenham o tempo devido de se adaptarem às novas legislações, né? Exatamente, isso é bem lembrado. Muito legal, velho. Você vê como uma live dessa é completamente esclarecedora, né? Que a gente pode exatamente trazer esse tipo de conteúdo. E foi uma das coisas que eu observei aqui em fazer essa live, em trazer conteúdos diferentes, exatamente para que a gente possa educar, principalmente o nosso motociclista, que é o grande público aqui do canal, e trazer exatamente duas figuras como essa aqui cara, é uma honra, exatamente. Primeiro pelo conhecimento dos dois aí, perfeito, cara. Muito legal. Queria agradecer a presença dos dois e que vocês mandassem aí um abraço aí para o pessoal que está com a gente aí desde meia-noite. Para mim foi uma honra estar com o professor mestre Carlão. É importante dizer que ele não é uma pessoa de pouca cultura, é uma pessoa que investiu bastante no conhecimento e produz muito material. Então, é uma honra para mim ter estado com você, Carlão. Satisfação em contribuir e compartilhar experiências contigo. Novamente, uma satisfação estar com você, Rafael. Você é um cara, já disse no início, que tem contribuído muito com o mundo do motociclismo, contribuído positivamente. E hoje, mais cedo, alguém disse que você tem conseguido unir os youtubers, e isso não é uma tarefa fácil, muitos interesses envolvidos, e você tem conseguido isso, e principalmente com a galera que está aí conectada desde a 0 hora, né? Acompanhei a maior parte do tempo, e a gente compartilhando isso aí. É muito importante e muito gratificante. Eu te agradeço mesmo. Valeu, TC. Obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz. Para mim, sempre é uma honra. Eu me considero um aprendiz, porque, inclusive, eu criei meu canal e foi um grande desafio, porque se você olhar vários canais de trânsito, assim, educativos, tem aqueles lá que são direcionados para quem está tirando habilitação, aí tem aqueles que para quem faz recurso de multa, e o meu se chama manual porque eu ousei falar de tudo. Então eu falo de legislação, falo de educação, falo de engenharia, de sinalização. Então eu preciso realmente estar estudando. Eu estava vendo, Rafael, eu acho que foi a live das 9 ou foi das 10,
que foi com China e tal, que vocês estavam falando da questão de o cara chegar lá e na oficina, por exemplo, dizer assim, não, mas o youtuber tal falou isso. Eu passo por isso, só que ao contrário. Porque muitas vezes o cara chega num canal lá querendo desqualificar, porque eu sou um youtuber, né? Ele não me conhece, não sabe da minha experiência na área, porque eu já fui 8 anos da CTTU, eu sou servidor do Detran, né? Eu estou afastado, porque eu estou cedido à Prefeitura de Jaboatão. Então, eu primo pelo conhecimento técnico e científico, né? Até aqui eu demonstrei isso, eu disse, isso é uma hipótese, não tem nada de comprovação, porque eu primo muito por isso. E muitas vezes, uma pessoa é orientada por um agente de trânsito, por exemplo, e tem uma cultura muito grande assim, foi um cara da PRF que me disse. Aí, tipo assim, se um cara da PRF lhe disse, tipo, qualquer outra coisa que seja dito não é verdade, né? E assim, eu tenho muitos colegas dentro da PRF e tenho até orgulho de dizer que eu já dei treinamento à Polícia Rodoviária Federal. Então, eu passo o contrário, como se fosse assim, não, isso aí é mais um youtuber inventando coisas, entendeu? Mas eu sei como é difícil, né? Quando vocês estavam falando aí dos comentários, tu estava falando da autonomia, eu acho que era da Volts, vão ser 120 quilômetros, alguém vai chegar e vai dizer, não, se for 150, vai ser 50. Eu acompanhei assim, desde que eu acordei 6 e pouca, em alguns momentos, não deu para ficar acompanhando tudo, eu vi TC aí, o dia todinho tá comentando TC. E assim, porra, eu já aprendi muito também nessa live, porque é isso, eu não vou agir como eu vou chegar, vou falar. Não, eu estou aprendendo muito com essas lives todas, porque isso faz parte da minha necessidade profissional de passar conteúdo elucidativo, dentro da legalidade, enfim. Então, assim, eu sempre fico muito feliz de fazer um trabalho como esse com pessoas como vocês, TC, você, Rafa, que são pessoas técnicas que valorizam o conhecimento acadêmico, o conhecimento empírico, enfim, isso é muito importante, por isso que eu estou muito feliz de ter participado e quando quiser é só me chamar. Show de bola. E como o professor Carlão é daqui de Recife, a gente tem que marcar para gravar um vídeo junto aí e trocar uma ideia legal. Fechado, com certeza. Beleza? Valeu, TC. Muito obrigado, professor Carlão. E agora vamos para mais uma live aqui conosco. Mas deixa eu colocar... Valeu, TC.